GPINTEDUC. Então, esse é o professor Marco Aurélio Kalink, né, nosso amigo, além de tudo, né, também, assim como eu praticante de judô, né, que é sempre muito bom, né, porque é um esporte maravilhoso, né, e em seguida vou apresentar também, né, meu amigo, assim como o professor Kalink, meu amigo professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba. O professor Marcelo Borba é licenciado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em educação matemática pela Unesp, em Rio Claro, São Paulo, e doutor nessa mesma área pela Cornell University, nos Estados Unidos. Em 2005, se tornou livre docente em educação matemática. É professor do programa de pós-graduação em educação matemática da Unesp, em Rio Claro, de São Paulo, programa do qual foi coordenador por mais de 6 anos. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, o GPIME. Desde 2011, é editor associado e coeditor do ZDM, em Berlim, Alemanha, um dos principais periódicos na área de educação matemática. Coordenador da coleção de livros Tendência em Educação Matemática, todo mundo já estudou por um desses livros, dessa coleção, ou por muitos deles, né, que o professor Marcelo Borba é coordenador. Durante a pandemia, ministrou palestras, lives, né, voltadas para o público nacional e internacional, com destaque para as conferências de abertura do PME 44, na Tailândia, né, do International Congress of Mathematics Education, realizado de forma híbrida na China, e no International Congress of Mathematicians, que seria realizado na Rússia e foi realizado de forma virtual. É professor colaborador do programa de doutorado em educação da Universidade de Córdoba, na Argentina, desde 2018. Em 2019, ministrou disciplina e seminário em cursos de mestrado e doutorado na Espanha. Foi coordenador adjunto na área de pós-graduação em ensino na CAPES e é coordenador da área de pós-graduação em ensino na CAPES e é bolsista de produtividade do CNPq nível 1A. Bom, então esses são os nossos convidados para as falas de hoje, dessa mesa redonda, e nós vamos começar com a fala do professor Marco Aurélio Kalink, e será cerca de 30 minutos para cada um pouquinho menos, né, porque nos pediram para terminar na hora, e em seguida nós passaremos para as perguntas, né, que serão feitas e que vão aparecer aqui. Para mim, eu direcionarei a vocês, tá bom? Então, passar a palavra para o Kalink, professor Kalink. Muito obrigado pela presença de todos hoje. Um grande abraço. Bom dia a todos. Obrigado, Gerson, pela apresentação, pelas palavras. Obrigado, pessoal da organização. Professor Marcelo, prazer mais uma vez estarmos juntos. E mais uma vez no Ebrapem, já tivemos essa oportunidade de estarmos numa outra mesa redonda também num evento anterior. E eu quero começar, enquanto eu vou falando aqui, eu só vou fazer o compartilhamento da tela, aí o pessoal da organização pode disponibilizar como achar melhor. Eu quero começar agradecendo imensamente ao convite. Eu, como egresso do programa da PUC de São Paulo, para mim é sempre um privilégio poder retornar de alguma forma ao programa, seja em eventos, em bancas, ou até mesmo em avaliação de artigos para revista e tal. De alguma forma, eu me sinto muito contente quando posso estar relacionado ao programa e, especialmente, ao Ebrapem, que já nessa 26ª edição, eu, de muitas delas, tive a oportunidade de participar. E quero começar a minha fala com vocês basicamente por aí, tá? Eu quero começar comentando com vocês, muitos de vocês que estão aí cursando os seus mestrados, os seus doutorados, têm as mais variadas ambições e expectativas de futuro profissional ligadas aos cursos que estão fazendo, né? E essas expectativas, elas podem acontecer ou não, a vida pode tomar outros rumos, você pode encontrar pandemias no meio do caminho, e né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E quando eu fiz o meu doutorado aí na PUC de São Paulo,
eu não tinha, durante o curso, a expectativa de que um dia me tornasse professor de uma universidade federal, de que pudesse trabalhar quase que exclusivamente com pesquisa na área de tecnologias em educação matemática, que era a área que me encantava, e essas coisas aconteceram quase que naturalmente. E se aconteceram para mim, que não tinha expectativa, né? E hoje posso estar aqui de volta ao programa e de volta a um evento que eu gosto tanto de participar, né? E posso estar aqui na presença do professor Gerson, professor Marcelo. Imagine você que eventualmente tem essa expectativa, né? Se você tem isso como meta de vida, como meta profissional, corra atrás. Fica aqui o meu, né, o meu incentivo a vocês de que se eu, tinha outras expectativas, hoje estou aqui. Se você tem essa expectativa, se você pretende trabalhar exclusivamente com pesquisa, pretende trabalhar em programas de pós-graduação, siga em frente, dedique-se, estude muito, participe das coisas, né? Esteja aí envolvido com o processo, que a seu tempo, certamente tudo vai acontecer. Se o pessoal da organização puder disponibilizar a minha apresentação, para mim aqui ela não está aparecendo. Deixa eu só ver, porque aí eu quero começar já relembrando para finalizar. Isso, muitíssimo obrigado. Perfeito. Então, está aí a apresentação com o título, né, da mesa redonda de hoje, mas eu quero, então, começar ilustrando isso que eu falei, né, de as portas que se abrem para a gente, apresentar a vocês aqui uma imagem antiga. Essa imagem é da minha defesa de doutorado, aí na PUC de São Paulo, né? Isso aí tem quase 15 anos, essa imagem. Eu estou, obviamente, aqui, né, em pé, esse sou eu aqui, preparando a apresentação, e a minha banca, que era composta, então, pela professora Celina Aber, que, vejam, fez, inclusive, a palestra de abertura aí do evento, né, uma professora extremamente atuante e conhecida na área, o professor Sadô Aguial Moulud, que foi o meu orientador, e o professor Alexandre Trovão de Carvalho, que também foi meu orientador de mestrado, então ele também esteve presente na minha banca de doutorado. E uma coisa interessante, uma coisa que essa semana, para mim, foi uma semana extremamente marcante, ou está sendo uma semana muito marcante, é porque eu tive a possibilidade de estar junto com o professor Sadô e o professor Trovão numa banca de doutorado nessa segunda-feira que passou agora. Então, as pessoas que compuseram a minha banca, de repente, em algum momento da minha vida, acabam se tornando colegas, né, em outras atividades, e é o caso, então, aí do professor Trovão e do professor Sadô, né, que aconteceu. Já participei de vários eventos, mas sempre individualmente. Como disse há pouco, já estive com o professor Marcelo no próprio Ebrapem, em bancas de orientandos dele, tal, o Gerson, a mesma coisa, mas nessa semana eu tive pela primeira vez a oportunidade de estar junto, ao mesmo tempo, do professor Sadô e do professor Trovão, depois da minha banca de doutorado. E se vocês repararem aqui na banca, há outras duas pessoas aqui, ó, que são bastante conhecidas, né? E que são, na verdade, o grande motivo de eu ter trazido a foto. Nós temos aqui, então, o professor Marcelo e o professor Gerson, ambos membros da minha banca de doutorado, trouxeram contribuições extremamente importantes para a minha pesquisa naquela época, né? E que hoje eu tenho, para mim, o privilégio de chamá-los de amigos. Não sei se eles me entendem assim, mas eu deixando público aqui, viu? Eu sempre, quando me refiro a vocês, me refiro como grandes amigos que a profissão me oportunizou, tá bom? Então, é uma semana em que eu consegui aí, basicamente, juntar os 5 membros da minha banca de novo, né? Professor Gerson e Marcelo e Celina aqui no Ebrapem, e o Alexandre e o Sadô numa banca de doutorado. Com isso posto, vamos, né, partir para a nossa discussão, então, retomando aí o tema da mesa redonda, tecnologia, educação matemática, reflexões e reconfigurações impulsionadas pela pandemia. E aí a minha fala, eu pensei em separar para vocês aqui em 3 momentos, né? De passado, presente e futuro. Quando falo de passado, presente e futuro, estou me direcionando ou me relacionando à pandemia, ao momento de pandemia, né? Então, o passado aqui ele não é tão antigo assim, né? É um passado de 2020,
para cá, né? É bom a gente ter assim bem claro que a pandemia, ela oficialmente ainda não foi considerada extinta pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos até onde eu sei, pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, nós ainda estamos, Curitiba chamou essa semana para mais uma dose de reforço, então a pandemia ainda está vigente, né? Mas eu vou dividir assim, então, passado de 2020 a 2022. Quer dizer, aquele momento mais grave da pandemia, aquele momento que nos exigiu, inclusive, isolamento, que exigiu escolas e universidades fechadas, aquele momento que afetou todos nós de uma forma bastante profunda, né, que nos impactou e certamente trazendo impactos para o resto das nossas vidas, tá? E aí eu quero destacar com vocês assim, o que é que nós já sabemos, né, em relação ao uso de tecnologias em educação, especialmente em educação matemática, mas em educação de uma forma geral, neste momento de pandemia. E para falar sobre isso, eu separei também em três, né, grupos: professores, alunos e escolas, né? Então, o que nós sabemos sobre a participação, o envolvimento, né, o impacto da participação de professores em atividades educacionais nesses momentos de pandemia, nesses anos 2020 a 2022, né? Então, nós percebemos que havia uma falta de estrutura tecnológica dos professores. E veja, eu não estou aqui dizendo que isso que esse é um problema e que eles são responsáveis por isso, muito pelo contrário, né? Isso aconteceu, isso nós vimos acontecer. E aí é nosso papel agora nos prepararmos para que, em eventuais situações futuras, isso não se repita, né? Mas nós vimos que os professores não tinham, né, computadores adequados, microfones, iluminação, conexão, espaço de rede, banda de rede adequada para fazer lives, vídeos, né, a gravação e a transmissão, aulas online com os seus alunos, não tinha um espaço físico adequado, etc, 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 tantas outras coisas, né? Então, nós tínhamos aqui uma dificuldade de equipamentos, realmente, que a gente podia chamar até de hardware, né? Nós não estávamos preparados como professores para encarar esse momento de pandemia, como de resto eu acho que nenhuma profissão estava, né? Mas no nosso caso específico nós percebemos isso. E percebemos também uma falta de conhecimento tecnológico, né? Nós não dominávamos. E quando eu digo nós, obviamente eu estou sempre me referindo aí ao contexto geral. É claro que há pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento ou de estrutura, outras bastante menos, mas né, eu estou aqui no geral, eu acho que todos vocês vivenciaram isso, né? Então, nós tivemos dificuldade com os softwares que precisávamos usar, com as edições, né? De repente, nós tivemos que aprender a fazer edições de áudio, de vídeo, né? Trabalhar com plataformas que não conhecíamos, problemas com conexões. E veja, eu estou separando aqui a conexão como uma estrutura tecnológica e conhecimento tecnológico, né? Nós tínhamos, muitos de nós tinham uma conexão de banda muito pequena, e também não sabiam como gerenciar essas conexões, e é isso que eu chamo agora de falta de conhecimento tecnológico, né? Nós tivemos que acessar plataformas. Eu lembro que a UTFPR, por exemplo, a primeira plataforma que ela nos indicou para usar foi a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que é uma plataforma desenvolvida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é muito boa, começou muito bem, mas não estava preparada para a demanda e não suportou a demanda de utilização. Então, nós tivemos que migrar para outras plataformas. Muita gente usou Teams, Jitsi e Meet, né? Nós tivemos que conhecer isso tudo que não estava, para a grande maioria de nós, na nossa rotina, né? Os alunos, o que é que nós sabemos dos alunos, né? Veja, tudo isso também me parece que se repetiu para eles. Os alunos também tinham falta de equipamentos e espaço, né? Tinham a necessidade de dividir local de estudo, banda de rede, muitas vezes o celular e outras coisas que precisassem. Ficaram comuns, né? Eu acho que muitos de vocês, se não todos, conheceram e ouviram histórias de alunos que tinham que se ausentar das aulas porque dividiam o mesmo celular com irmãos, com os pais e tal, e diziam, olha, agora eu preciso passar para o meu irmão porque ele tem outra aula, então eu vou ficar nesse momento, ele vai ficar na seguinte,
ou eu tenho que devolver o celular para o meu pai porque ele vai ter uma reunião de trabalho, e é o único equipamento na residência conectado à internet, quando havia, era esse telefone celular. Então, nós percebemos aí situações realmente bastante críticas, né, tanto de espaço quanto de equipamentos disponíveis. Há uma publicação aqui, eu coloquei o link aí, depois eu vou deixar já combinei com o pessoal da organização, tá? Eu vou passar essas telas para eles e eles disponibilizam para vocês, então aí vocês vão ter acesso sem problema. Veja, os alunos também, falta de conhecimento das TDs, né? E isso me parece que marcou demais. Eu acho que aí, para mim especificamente, nós temos discutido isso no meu grupo de pesquisa, está gerando uma quebra de paradigmas, porque nós dizíamos sempre que os alunos tinham um conhecimento tecnológico superior aos professores. Né? Os alunos sabem muito mais do que os professores, os alunos dominam melhor do que os professores. E nós percebemos que, eventualmente, não é bem assim, não. Nós tivemos muitos relatos de alunos que não sabiam usar, por exemplo, o e-mail. Eles não usam mais essa ferramenta de comunicação, que é a ferramenta utilizada pela grande maioria das plataformas, das escolas e tal, para acesso, login e tal, às plataformas específicas. Aqui mesmo, né, me parece que vocês precisam de um login para poder fazer o acesso ao ambiente. Então, os alunos não sabiam fazer o upload de arquivos dentro dos ambientes. Então, houve uma clara demonstração de que o conhecimento tecnológico dos alunos não é tão amplo quanto aquilo que eu, particularmente, eu não vou generalizar, mas aqui eu e meu grupo de pesquisa imaginávamos. Isso está nos levando a outras discussões, né? E aí, em relação, então, a essa pesquisa publicada aí, né, eu busquei ela lá no portal UOL, 55% dos alunos relataram dificuldade ou ausência de internet no momento de aula. 35% não participaram de aulas por ter dificuldade com plataformas ou aplicativos. 17% relataram falta de interesse ou motivação. Quer dizer, vamos tirar esse 17%, porque no presencial também há um grupo muito grande que não tem interesse ou motivação, e é nosso papel como professores, muitas vezes, tentar fazer com que eles mudem essa situação. Mas, vejam, 55% com problemas de conexão e 35% com acesso, né, plataforma, aplicativos, o que está relacionado a esse domínio de tecnologias, tá? Mais de 6 milhões de alunos não têm acesso à internet e 3,2 milhões não têm sinal de rede móvel. Esses são números bastante preocupantes, né? Pelo menos na minha avaliação. E nós percebemos também que nas escolas também houve os mesmos problemas. As escolas tinham problema com falta de espaço adequado, falta de equipamentos ou recursos, falta de docentes preparados, que se refere ao meu primeiro grupo que eu abordei, e falta de suporte, né? Não havia uma equipe de suporte, um grupo de pessoas que pudesse nos auxiliar, tanto professores quanto alunos, nas dificuldades que tinham. E vejam, isso não é uma crítica às escolas, é óbvio que elas não tinham. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Então, eu estou aqui relatando o que aconteceu. Portanto, isso nós já sabemos. Esse é o passado, esse é o que nos foi legado dentro da educação pela pandemia, ou pelo menos uma parte disso, né? Bom, muito bem. E o que nós temos agora no presente, né? E aí eu estou aqui num recorte temporal, tentando identificar o presente 2022 a 2025. Me parece aqui um recorte temporal adequado, inclusive porque muitos de vocês vão estar defendendo os seus mestrados, os seus doutorados nesse período, né? Acho que a grande maioria de vocês vai estar aí, com exceção dos que começaram o doutorado muito recentemente, que aí talvez vão para 2026, mas né, eu acho que a grande maioria vai desenvolver as suas pesquisas aí, né? Então, o que é que nós temos no presente e como é que, na minha visão, nós precisamos olhar para esse passado de pandemia para poder atuar nesse momento presente, né?
Então, a primeira coisa que me parece importante é buscar compreensões sobre o vivido. Quer dizer, nós já sabemos que isso aconteceu. Eu acabei de mostrar a vocês aquilo que, para mim, é óbvio que tenha acontecido. Agora, nós precisamos compreender o porquê isso aconteceu. Né? Então, nós precisamos tentar compreender realmente aquilo que nós vivemos nos processos educacionais. Tá? Nós precisamos analisar casos de sucesso e de fracasso, sem a expectativa de apontar modelos ideais ou de indicar só culpados. Né? Vejam, os alunos foram culpados por causa dos professores foram culpados. Não, não é isso. Né? Mas é tentar compreender por que algumas coisas deram certo, para que possamos repeti-las e melhorá-las, caso seja necessário, e, da mesma forma, tentar compreender por que alguns processos não foram bem-sucedidos. Né? Uma coisa muito importante que nós discutimos muito, nós tivemos aqui o ano passado, online, em Curitiba, o segundo EPTEM, Encontro Paranaense de Tecnologias em Educação Matemática. Foi um evento online também, organizado por nós, pelos 2 grupos de pesquisa que eu participo, por mim e pelo professor Dr. Marcelo de Souza Mota, que é o líder do GP Inteduc, e com o grande suporte do Sérgio Dantas, que o Marcelo foi o orientador, inclusive, de doutorado dele, né, e que é o presidente aqui da SBEM Regional do Paraná. E uma das principais discussões que surgiram nesse EPTEM foi o seguinte: de que nós, como pesquisadores, e aí quando eu digo nós, estou dizendo todos nós que estamos aqui, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com a validação de práticas apenas pela formalização do nosso mestrado ou doutorado ou pela titulação, né? O que eu quero dizer com isso? Veja, reparem que é muito comum que nas dissertações e teses que vocês leem, vocês não encontram problemas. Vou dar um exemplo prático. A pessoa faz um trabalho sobre o GeoGebra, né, e aí ela chega a uma conclusão e ela só aponta aspectos positivos do GeoGebra. Né? Bom, eu sou um defensor do GeoGebra e eu concordo, estou de pleno acordo de que ele tem muito mais coisas positivas do que problemas. Mas ele tem problemas. Não só a plataforma, como o acesso a ela, como a falta de estrutura das escolas, como a falta de laboratórios, de equipamentos e tal. Mas isso não aparece nos nossos trabalhos. Nós temos assim uma expectativa de apresentar só as coisas boas, as coisas que dão certo. E com isso nós podemos falsear alguns resultados ou esconder algumas coisas que não podem ser escondidas. Então, quando nós formos apresentar os nossos trabalhos, né, vocês forem defender os seus mestrados, os seus doutorados, cuidem com isso, de apontar problemas, né? Obviamente, não na expectativa de apontar culpados, mas de dar encaminhamentos aí para que eles possam ser resolvidos, né? E, finalmente, apontar cientificamente respostas aos problemas vivenciados, né? Ok, nós sabemos que tem um problema, nós pesquisamos sobre esse problema e nós podemos agora apontar alguns caminhos a serem seguidos. E aí, quando eu digo cientificamente, é na tentativa de fugir do achismo, né? Eu acho que nós podemos levar para as nossas vidas, mas eu me incomodo um pouquinho quando trazemos para dentro das nossas pesquisas, né, acadêmicas, tá bom? Como é que... Aí eu estou, né, aqui sendo tentando ser bem ágil para não tirar o tempo depois aí, não diminuir o tempo do Marcelo, tá? Como é que nós estamos, no meu grupo de pesquisa, atuando sobre isso, né, o GPTEM, Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática? Eu vou rapidamente citar algumas pesquisas aqui. Então, tem 2 pesquisas em desenvolvimento que eu estou trazendo, e por que comecei por essas 2? Porque ambas foram apresentadas aqui no EBRAPEM. Né? Foram as 2 pesquisas que os meus orientantes trouxeram para esse evento. Adianto aqui para vocês, esse é um acordo que eu tenho com os meus orientandos, obrigatoriamente os meus orientandos têm que participar de pelo menos um EBRAPEM ao longo ou do seu mestrado ou do seu doutorado. Né? Nós temos aqui casos de quem participou mais de uma vez, mas então sempre trazem as suas pesquisas para cá. Uma delas, então, é a Andréia Janaína de Assunção,
que tem uma pesquisa de mestrado em andamento sobre o uso de videoaulas de matemática. E aí, o grande objetivo dela é tentar entender o que as videoaulas vinculadas ao terceiro ano do ensino fundamental 1 da região metropolitana de Curitiba explicitam para o ensino de matemática. Veja, nós estamos olhando para o passado para tentar tirar compreensões, né? E aqui não é julgar se as aulas eram boas, eram ruins, se os professores eram... Não, não é isso. É tentar compreender como é que essas aulas, o que elas explicitam de matemática e tal, porque essas aulas continuam disponíveis na rede e elas continuam sendo utilizadas pelos professores como material de apoio e indicadas para os seus alunos, né? Então, nós estamos direcionando um olhar para o que aconteceu na pandemia. Um outro trabalho também em desenvolvimento é o uso da inteligência artificial na educação matemática. Essa é a grande temática do meu grupo de pesquisa hoje, por isso eu fiz questão de destacar aqui, né, em letras maiúsculas. Nós acreditamos muito no potencial da IA para nos dar suporte, para nos dar apoio em situações tão traumatizantes como a que passamos, né, nos últimos anos. Obviamente, ela não supera o apoio, né, de pessoas, mas ela pode nos ajudar nos ambientes informatizados, né? E aí, a pesquisa que a Neumar trouxe, a Neumar é um caso, ela apresentou no Ebrapem a sua pesquisa de mestrado e agora está apresentando a sua pesquisa de doutorado. Apresentou naquele Ebrapem, desculpe, mas eu não vou lembrar o ano. E agora está aqui com a pesquisa de doutorado. E a pesquisa que ela está apresentando agora é como a inteligência artificial, aplicada junto ao pensamento computacional, pode contribuir na formação de saberes de professores que ensinam matemática. Nós não sabemos ainda decisivamente se será essa a pesquisa que a Neumar irá andar. Vocês todos que estão passando aí por mestrado e doutorado sabem que as pesquisas vão, né, se refazendo, se reorganizando, mudando os seus focos de interesse e tal, de acordo com as leituras e as discussões que vão sendo feitas. Então, a proposta inicial da Neumar é essa. Nós vamos ver o que se depreende daí, né, nos próximos semestres, tá bom? Nós já tivemos sobre inteligência artificial 2 trabalhos defendidos, tá? Então, um trabalho de doutorado com o título Em Busca de Compreensões sobre Inteligência Artificial e Programação Intuitiva na Educação Matemática. Então, vejam aí o foco em IA, da Silvana Gogola de Matos, na Universidade Federal do Paraná, no programa no PPGSM, e uma pesquisa de mestrado, um olhar para concepções de professores na construção de objetos de aprendizagem, da Fabiola Martins Stavni. E vocês já vão entender como isso se relaciona à inteligência artificial. Isso eu estou trazendo só desse momento, tá, gente? Só desse período. Essas pesquisas foram defendidas agora, em 2023. São coisas ligadas ao que estamos fazendo agora. Eu não estou trazendo coisas do passado, tá? Estamos já com 2 pesquisas qualificadas também, uma de doutorado, com o título Gênia, proposta de uma plataforma para a construção de OA de matemática, que faz uso de programação intuitiva e é assistida por inteligência artificial, do Evandro Alberto Zatti. O professor Gerson, inclusive, esteve na banca de qualificação do trabalho do Evandro, e nós esperamos que ele aceite o nosso convite para a defesa, que deve acontecer agora em 2023. E uma pesquisa de mestrado, com o título Um Olhar sobre Perspectivas Teórico-Filosóficas da Inteligência Artificial, seus avanços e implicações na educação matemática, da Sônia de Souza e Silva. Percebam que é uma pesquisa que tem um olhar filosófico para a IA. Essa é a nossa ideia, também compreendê-la quase que fenomenologicamente, né, dentro da educação matemática, tá? Essas pesquisas se relacionam basicamente dessa forma, né? Então vejam que há aqui uma plataforma, que é a plataforma que nós estamos tentando desenvolver, que é uma plataforma para a construção de objetos de aprendizagem, que será apoiada pela inteligência artificial. Essa pesquisa aqui que está em negrito é porque é a que já foi defendida, né? Então é a pesquisa da Silvana. Nós temos aqui uma outra pesquisa em desenvolvimento de doutorado, que é uma concepção de interface para essa plataforma, porque nós queremos compreender se plataformas com IA são semelhantes ou distintas das plataformas sem IA. E aqui a outra pesquisa, que é a do Evandro, que está também
em desenvolvimento, né? E nós temos interesses hoje, então, quando falamos de IA em aspectos filosóficos, chatbots, criação de objetos de aprendizagem, IA em educação matemática no metaverso, o uso do software processing, IA em educação matemática. E aí veja como nós tentamos ligar as coisas aqui, ó. Percebam que uma das coisas que aparece aqui é objetos de matemática sobre função polinomial do primeiro grau. Por isso, nós desenvolvemos uma pesquisa de mestrado, junto com a Fabíola, para tentar compreender especificamente como os professores, né, desenvolvem esses objetos. Tá? Esse é o nosso grupo de pesquisa, e aí, se vocês tiverem interesse em descobrir e conhecer mais essas pesquisas, vocês podem encontrá-las aqui, tá? Então, aqui vocês vão encontrar dentro de projetos esses trabalhos e o link para as dissertações e teses e tal. Né? Aqui em publicações tem uma série de livros que nós publicamos, muitos deles são e-books gratuitos, tá? Eu não vou apresentar para vocês agora, porque não daria tempo, mas eu tenho aqui 5 livros, tá? Que são todos eles e-books gratuitos que vocês conseguem ter acesso aí, né, nesse site, tá? E vocês têm aqui, inclusive, uma possibilidade de acesso ao nosso canal no YouTube, onde as pesquisas são relatadas pelos seus autores em vídeos curtos, de 5, 7, 10 minutos, e aí talvez você possa assistir o vídeo para ver se realmente lhe interessa a leitura ou não daquele trabalho. Tá? Então, esse é o presente. E o futuro? Né, Kalink, o que vai acontecer? Você delimitou aí até 2025, e o que vem para frente de 2025? Gente, eu confesso a vocês que eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições de dizer a vocês o que vai acontecer no futuro. Eu confesso que estou ainda tentando compreender o que está acontecendo no presente. Eu não estou entendendo muito bem o que está passando agora. Quanto mais prever o futuro. Certamente há outras pessoas com mais conhecimento, mais competência do que eu, que podem fazer isso. Mas eu lamento, eu não me sinto confortável, né, de novo, sem entender o que está acontecendo agora, dizer ou prever o que vai acontecer no futuro. Seria realmente bola de cristal, tá? E, para encerrar, eu trago aqui para vocês os 2 links, né? Mas acho que a forma mais fácil de você nos contactar é jogar no Google Kalink ou GPTEM. Em Kalink você vai ter o acesso à minha página pessoal e lá você tem todos os textos, tem esses livros também, tem todos os artigos que nós temos publicado sobre essas coisas, tá? E o GPTEM é aquela página aí que eu mostrei para vocês, tá bom? Eu vou me despedir por aqui, eu estou quase chegando no limite dos 40 minutos, não quero dos 30 minutos, não quero de forma alguma ultrapassá-los, para poder passar a palavra para o professor Marcelo, e fico aí à disposição, se eu puder contribuir com mais alguma coisa, estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado pela paciência em me ouvir, e espero que vocês não tenham considerado essa meia hora de um sábado de manhã tempo perdido. Tá? Vamos em frente. Muito obrigado. Marcelo, Gerson, com vocês. Muito obrigado pela sua exposição, professor Kalink, foi realmente bastante interessante. Acredito que teremos perguntas logo em seguida, né? Da fala do professor Marcelo Borba, para quem eu passo a palavra agora sem perder mais tempo, né? Para que ele também desfrute aí dos seus 30 minutos para contar um pouco da sua experiência com esse tema, que a gente já sabe que é vasto, e nos ajudar a compreender melhor esse momento, como mencionou o professor Kalink. Marcelo, com você agora. Um abraço, meu amigo. Bom dia, Gerson. Bom dia, Kalink. Sábado de manhã, isso é que é furor pedagógico, 4º dia de Ebrapem. Eu pediria às pessoas, eu pus para apresentar, mas eu acho que vocês que têm que levantar isso, o PowerPoint aí. Muito obrigado. É uma maravilha estar presente em mais um Ebrapem, né? O Gerson já disse aqui que tem 98 pessoas assistindo, quer dizer, então, dos 500 inscritos, 20% aqui presente no sábado de manhã. Haja furor pedagógico, que delícia isso, né? E que delícia estar numa mesa com o Gerson e o Kalink,
E aí eu tenho que dizer, né, que eu comecei a ir a bancas com 15 anos de idade, você entende? Mas eu estive na banca de ambos, não só na do Calixto, mas também na do Gerson. Então, a sorte foi que eu comecei a ir a bancas muito cedo, você entende? Mas é muito, muito bom mesmo estar aqui e ter ouvido o Kalink, que eu já vi nos Ebrapens, e já vi vários alunos do Ebrapem, aliás, não é, no momento eram imensamente várias alunas, eu chamava carinhosamente das Kalinkettes, porque como eu ia lá estar como coordenador de sessão, teve sessão com 5 trabalhos, 4 de tecnologias eram orientandas do Kalink, então foi muito bom isso e eu tenho, enfim, a honra de estar aqui, mas também o Kalink me fez mais um favor, não é? A fala dele foi excepcional e abrangente. Vocês vão ver que eu vou passar alguns PowerPoints aqui mais rápido, né? Porque alguma das coisas ele já colocou e já facilita muito para a gente discutir esse tema, que é um tema super atual, né? A Ana Lúcia Manrin, que sabe que eu queria o Ebrapem presencial, né? Aliás, já temos aonde vai ser o próximo Ebrapem e ele vai ser presencial. Ontem na Assembleia eu coloquei, né, assim, não pude estar na Assembleia, mas a gente estava sentindo que a gente enfim, nós estamos precisando de mais eventos presenciais, não é? Mas, de qualquer jeito, esse tema escolhido aqui ele é muito bom e eu diria para vocês que não quis passar aqui, já deixo aqui como Kalink, se aí a Luciana, a Juliana e outros puderem pôr esses links aí, são os links, né, onde as pessoas podem depois me achar, não é? E eu vou ficar religiosamente dentro do horário para dar tempo para vocês, tá? Se eu atrasar um pouco, eu não termino o PowerPoint simplesmente, tá? Bom, é esse mais ou menos, não é, o resumo do diálogo que eu queria estar estendendo com vocês, e um diálogo que eu espero que se transforme, que seja passado através de perguntas e falas aqui, mas também depois, não é, para vocês que estiverem próximo com a visita a Rio Claro e para aqueles que não tiverem, por e-mail, pelo Face, pelo Insta. Eu entro a cada 2 dias, pelo menos, no Insta ou no Face ou algo assim. Tá? E o resto eu tenho que desligar isso tudo, senão a gente não anda, não é? Mas, então, é essa a ideia central que eu queria falar com vocês. Olha, essa parte daqui, não é, o Kalink já abordou muito bem, não é? A gente viu como é que isso estava diferente, mas eu gostaria de enfatizar de que a pandemia teve um corte avassalador, né, do ponto de vista da nossa desigualdade social, não é? Então, a nossa desigualdade social, que já era imensa antes da pandemia, fica escancarada durante a pandemia e é agudizada. Como é que a pessoa de Libras vai traduzir agudizada? Deixa eu tentar algo diferente aqui. Ela é enfatizada, ela é desenvolvida de uma maneira mais perversa ainda do que já era antes, né? Como a gente vai estar vendo, né? Então, a Fundação Lerman, tá? Uma fundação de direita que não está realmente pensando tanto em igualdade social e tal, mas ela viu de que, né, tem essa preocupação com a educação. A gente teve interrupção imensa e as crianças indígenas, quilombolas, vários adolescentes negro, a questão racial ficou muito evidente também, porque o descompasso era muito grande, não de maneira igual para o branco que está na escola particular e para o negro que está na escola pública, e para o branco também que está na escola pública, e outras raças também. Mas vocês hão de convir que há muito pouco da população negra que tem condições financeiras de pagar a escola particular. Bom, nós tivemos, não é assim, esse quadro que desculpa, pessoas. Uma aguinha aqui, eu acho que facilita.